Olá, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, professora, boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, professora. Dá para ouvir sim. Como tem sido esse começo de semestre, esses dias aí, com as outras disciplinas, para vocês se organizarem? Como é que tem sido aí para vocês? Tem dado tudo certo, como vocês esperavam? Agora tá dando certo. Graças a Deus. Até então, a gente tá vivo. Vamos ver no final. A gente tá viva. Calma, dá tudo certo. Um dia de cada vez. Exatamente. Tá cedo para falar, viu, professora? Tá muito cedo para falar. Já tem a primeira prova de EA para saber quem é que vai ficar, quem é que vai desistir. Não, mas calma, meu Deus. Perguntando as expectativas que vocês tinham, assim, se deu certo a disciplina, que vocês se matricularam, se os professores já falaram alguma coisa, se deu tudo certo, entendeu? Essas coisas. Mais ou menos, professora, porque tem disciplina que abre 60 vagas e tem 280 solicitação. A questão, às vezes, é só a turma, né? Assim, que... Assim, porque a universidade, a direção, né, ela que é a responsável por alocar as vagas. Ela tem de ver, assim, em todas as turmas, tem mais solicitação do que vaga, se for, aí que ela consegue aumentar as vagas, mas se, tem muito indeferimento em uma turma, mas se em outra turma tem vaga, aí não é motivo para ela aumentar, entendeu? Até porque acaba sobrecarregando uns professores e outros ficam mais folgados, então, assim, infelizmente, eu sei que vocês, né, tem as preferências de querer pagar com tal e tal professor, mas, assim, infelizmente, quem pode escolher é quem tem os índices melhores, né? Infelizmente. Certo? É isso mesmo, Rodrigo, assim, quando você está numa situação, assim, que você não sabe direito, né, ou que não depende só de você, né, de repente você está morando com outras pessoas e nem sempre você tem o silêncio que você gostaria, então o negócio é ir com calma mesmo, né, ver que você botou menos disciplinas para conseguir dar conta, né, o raciocínio, assim, seria esse mesmo, né, eu faria a mesma coisa, né. Certo? Eu não sei se vocês viram lá no Cigar, né, eu coloquei algumas coisas novas lá, né, na segunda-feira eu coloquei o roteiro, aí coloquei o link, uns links lá, um arquivozinho, links importantes, né, aí tem um grupo de monitoria, né, o link para o grupo de monitoria do WhatsApp, aí tem o canal do YouTube, aí tem dois outros links, não estou lembrando agora quais são, mas enfim, sempre que tiver algum link novo, assim, eu vou colocando lá para que a gente possa, né, se comunicar melhor. Isso, aí eu ia falar agora, viu, Bianca? A monitoria, a gente acertou para os meninos começarem na segunda, até porque o horário deles também ainda não está definido, porque eles também são alunos, né? E ainda estão esperando algumas respostas aí da rematrícula. Então, acho que até sexta-feira, né, que deve ser o resultado da rematrícula, aí a gente já tem como montar o nosso horário para os monitores direitinho, tá certo? Aí, assim que sair, eu já coloco para vocês, mas na segunda-feira da próxima semana, a gente começa com a monitoria. Teve monitor que já trabalhou hoje, professor. Não, eles são muito solícitos, eu disse a vocês, né? Eles são ótimos, vocês vão ver, né? Sempre que o que eles podem fazer para ajudar, pode ter certeza que eles vão fazer, tá bom? Vai dar certo. Esse momento, assim, eles vão poder ajudar mais porque eles estão sem disciplina ainda, né? Porque também, às vezes, as provas de vocês coincidem com as provas deles. Aí, nesses momentos, eles só podem ajudar nos horários de atendimento. Fora do horário, às vezes, eles não tem como, né? Até porque eles têm as atividades deles também, tá? Sim, e outra coisa, eu não lembro exatamente quem me perguntou sobre o serviço de psicologia escolar e educacional, né, da ECT. Aí eu falei com a psicóloga, Maria Luísa, e ela falou que está funcionando online, sim. Aí eu até coloquei no CIGA um material que ela preparou, ela e a equipe, né, prepararam no semestre passado, né, 2020.1, na parte remota, né, que são justamente algumas dicas principais das coisas que eles orientam, né, para a organização do estudo. E coloquei o e-mail dela também, caso alguém tenha interesse de ter mais detalhes, de fazer um agendamento com ela, né, ou com a equipe, porque além daquelas orientações, ela dá orientação para você organizar o seu cronograma, né, é bem interessante mesmo, assim, quem faz, assim, diz que realmente ajuda muito, né, enfim, tem um e-mail lá, agora, assim, é muita gente procurando, então, pode ser que só tenha vaga daqui a um mês, alguma coisa assim, mas mesmo assim, é interessante, porque se você não der tempo de usar esse semestre, você usa no próximo, né, eu acho que, assim, se você acha que está
confuso aí, não está se organizando bem em relação aos horários, eu acho uma boa saída você, né, conversar com ela, tá? Professora, Pode falar, Renan. aquele fórum de dúvidas lá do CIGA, é você que responde ou é os monitores também? A maioria das vezes sou eu, porque eu acho que eu que olho mais, mas eventualmente algum monitor pode responder também, mas normalmente sou eu. Tá. Certo? Tem que olhar todo dia, ninguém botou nada lá para mim. Eu vou colocar. Tá certo. Viu? Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente começar? O que é que vocês acharam do roteiro desse primeiro? Ok. Agora, teve algumas questões que eu fiquei com dúvida e eu queria saber se a senhora vai resolver algumas questões do roteiro hoje. Não, na verdade, assim, a dinâmica funciona assim, eu vou meio que, a gente vai passar pelo roteiro inteiro, né? Primeiro pelo vídeo, aí pergunto quem teve dúvidas em algum conceito, alguma coisa, até chegar nas questões. Aí a gente vai ver as dúvidas de todas as questões, tá certo? Eu achei muito bom o roteiro. Se dúvida, você me diz. Tanto o roteiro quanto as aulas são muito boas. Desculpe, como? Tanto o roteiro quanto as aulas estão muito bons. As aulas no YouTube. E sim, espero que continue assim, né? Que vocês continuem gostando. Mas, assim, eu sou aberta, assim, a gente mudar ao que não estiver dando certo. Então, se vocês acharem que tem alguma coisa que possa melhorar, né? Claro que, às vezes, muito aluno dá sugestão que, às vezes, eu não concordo, né? Se a maioria, de repente, concordar, a gente muda, né? Mas tem coisa que alguns alunos falam que, realmente, porque eu não tinha pensado, podia realmente fazer assim, né? Ou que, para mim, tanto faz fazer assim, ou de outro jeito, com muitas diferenças na dinâmica, né? Então, se vocês tiverem alguma coisa para falar dos roteiros, das aulas, para que a gente possa melhorar, né? Sempre é muito bem-vinda, tá bom? Professora, a senhora está me escutando? Tô sim, Gladson, pode falar. Ah, tá bom. Não, eu só queria saber da senhora, que eu estava fazendo uma coisa aqui, se a senhora teria como resolver uma questão do roteiro hoje, para tirar uma dúvida. Eu estou aqui hoje para isso, para a gente tirar as dúvidas do roteiro e desse assunto, né, do que é o tema dessa aula, tá certo? Eu vou passar pelo roteiro. É só que eu queria conversar um pouquinho com vocês antes de a gente começar. Ah, tá bem, tá bom. Tá certo? Certo. Sim, e só lembrando, né, aquela notícia que eu coloquei lá no início, a primeira notícia, falando das fotos, né, então, eu quero pedir, para quem não colocou o e-mail do Gmail lá, eu na verdade, erro meu, eu acabei esquecendo de dar as permissões para quem já colocou lá o e-mail naquela lista, tá? O link está até naquele documento lá dos links importantes também, e também está na primeira notícia que eu coloquei, então, porque, como eu falei, a partir da próxima semana eu não vou ficar dando permissão, porque realmente atrapalha a aula. Tem gente que chega depois, eu tenho que parar o que eu estou fazendo, parar de falar o que eu estou falando para dar permissão, né? Porque normalmente eu estou em outra tela, eu tenho que voltar para a tela do Meet. Então, né, vocês colocam lá o e-mail que vocês forem acessar aqui. Se for aquele UFRN, Edu, já entra automaticamente, né? Se for o mesmo domínio, mas se for um outro, eu não exijo que seja aquele, se for um outro não tem problema, só que tem que cadastrar lá para que eu coloque nos convidados desse evento, né, que é a aula, para que vocês entrem automaticamente, tá bom? E uma outra coisa em relação às fotografias, tá? A partir da próxima semana também, vou começar a observar quem não está com a foto no perfil que está usando, e nem no CIGA, e vou agendar uma reunião com essa pessoa no Meet, para que a gente discuta, ou que me explique por que não botou a foto, ou que, se for uma explicação, né, plausível, né, aí pelo menos para eu saber quem é a pessoa, tá bom? Bom, alguém quer falar alguma coisa, ou a gente pode começar, eu posso ir para o roteiro? Certo, então eu vou projetar aqui, se alguém tiver alguma coisa, pode ir falando enquanto eu projeto. Pronto, vocês estão vendo a minha tela? A janela com a apresentação, com o roteiro? Sim, está apresentando tranquilo, professora. Pronto, Sim, pronto. Ótimo, obrigada. A partir desse momento, eu vou sair da tela aqui do Meet e vou para a tela que está o roteiro, que não aparece para mim, tá? Se alguém tiver algum comentário, pode abrir o microfone e falar, porque eu não vou ver o chat por agora, tá bom? Bom, esse roteiro, né, assim, na verdade, ele condensa algumas coisas básicas, né, alguns assuntos básicos.
Primeiro, esses conceitos básicos são relativos à nomenclatura, né, a tipos de fontes, né, algumas coisas que estão relacionadas com o que a gente vai precisar, né, nas aulas daqui por diante. Outra revisão de associação de componentes, tá, e leis de Kirchhoff. Então, isso aqui tudo que a gente está vendo nesse roteiro, já são coisas que vocês já estudaram lá, né, em eletricidade, lá na física. Talvez algum outro conceito, tipo fonte dependente, conversão estrela-triângulo, mas são coisas conceituais, né, que não são complicadas. Se tiverem alguma dificuldade, a gente pode, né, retomar aqui, tá bom? Bom, primeira coisa, eu botei esse vídeo aqui sobre esses conceitos básicos. Então, nesse vídeo sobre conceitos básicos, né, aqui que eu falo o que é malha, o que é nó, né, então, a corrente de ramo, corrente de malha, tem essa diferençazinha aí que a gente também vai explorar bastante, isso tem que ficar bem claro, né, então, nesse vídeo, aliás, corrente de ramo, corrente de nó, acho que é no outro vídeo, né, enfim, mas nesse vídeo sobre os conceitos básicos, vocês tiveram alguma dificuldade, tem alguma dúvida, não lembrou de alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário sobre o vídeo especificamente, sobre esse assunto? Foi bem tranquilo, professor. Tá bem tranquilo. Até aí tudo bem. Perfeito, então. Bom, aí nesse exercício eu perguntava, né, analisando esse circuito aí, quantos nós temos, quantos ramos e quantas malhas. Aí eu quero que vocês me digam, quantos nós vocês acham que tem aí nesse exercício 1 aí? 5 nós. Professora, 5 nós. 5. 5 nós. um colega perguntou aqui no chat, não entendi muito bem o critério para determinar o sentido da corrente na malha. É porque não tem critério, na verdade. Você escolhe o sentido, né? Aí, agora sim, uma vez você definindo o sentido, aí tudo que você fizer vai estar amarrado, entendeu? Mas o sentido que você vai arbitrar é de gosto mesmo, tá? Bom, muita gente abriu o microfone e falou que tem os 5 nós. Alguém acha diferente de 5 nós? Alguém acha que não tem 5 nós, tem outro número de nós? 3 nós, professora. Olha aí, William Brenner. Exatamente. Não tem 5 nós, tem 3 nós aí. Eu vou mostrar para vocês por quê, tá? Se vocês observarem aqui, ó, tudo bem, aqui realmente é um nó, né? Mas se vocês prestarem atenção nesse nó aqui, vocês conseguem ver meu mouse, né? Se vocês prestarem atenção nesse nó aqui, ó, e vocês olharem para esse nó aqui, esse nó e esse, vocês concordam que é o mesmo ponto, ou seja, esse ponto e esse ponto, eles estão sobre o mesmo potencial, não tem diferença de potencial entre eles, ou seja, esse ponto é igual a esse. Então, eu posso até redesenhar esse circuito juntando esses dois aqui, fazendo desses dois um único ponto. Então, mesmo eles estando assim separados, esses dois aqui são um único nó, tá? E o mesmo ocorre com esses dois aqui, ó, com esse daqui de cima, com esse daqui de baixo. Né? Então, ó, na verdade, é por isso que eu tenho só 3 nós aí, tá? Por quê? Porque eu tenho um nó aqui, o segundo nó, né, seria a junção desses dois, porque eles são um nó só, o mesmo ponto, e o terceiro seriam esses dois aqui, também que eles são o mesmo ponto, certo? Ficou claro? Ficou. O cérebro, pelo menos meu cérebro, leva a interpretar como cada pontinho desse fosse um nó, né? E eu faço de propósito, viu? Que é para vocês perceberem o que é e o que não é. Porque, assim, muita gente diz, pensa assim, a associação de componentes é simples. É simples se você, estou dando um exemplo, né? É simples se você seguir a regra, né? A gente vai comentar sobre isso, porque só no visual, às vezes, você não consegue ver quem é em série, quem é em paralelo, né, por exemplo. Mesma coisa aqui, né, então, você olha rápido, você vê os pontinhos, você conta os pontos e pronto, mas não, na verdade, a gente tem que analisar as equidades aqui, né, então, esse potencial mesmo desse, então, ele é o mesmo ponto, então, eu não posso considerar nós dois nós aqui, tá? E quantos ramos vocês acham que tem aí? Ramo 7. Eu coloquei 7. Deixa eu contar, que eu não lembro não, deixa eu ver. 7. Aí todo mundo acertou realmente, né? Porque olha só, aqui tem 1, né? Aqui tem 2, aqui tem 3, aqui tem 4, aqui tem 5, aqui tem 6, ó, desse ponto até esse ponto, e 7, que é desse ponto, ó, até esse outro lado aqui, né?
Essa lombadinha aqui quer dizer que esses fios não estão conectados, né? As conexões são só onde tem os pontos pretos, tá? Então, aqui é uma lombadinha, quer dizer que esse circuito é o que a gente chama de não planar, né? Por quê? Porque do jeito que ele está aqui, tem um fio voando aí sobre outro. É como se esse resistor de 8, ele tivesse conectado desse ponto até esse, eu posso até imaginar saindo da página, né? Saindo da tela. Desse ponto, ele vem aqui por cima e conecta na direita, né? Uma outra forma de enxergar também, tá? Bom, e quantas malhas eu tenho aí? 3. 5. 3? 3 não, 5. 3 não, 5. É, 5? exatamente. Olha só, vamos ver aqui, ó. Eu tenho essa primeira malha, que é esse triângulo aqui, de cima. Se vocês redesenharem, juntando esses 2 pontos, por exemplo, juntando esses outros 2 pontos, fica bem claro de ver, tá? Mas vamos tentar visualizar como tá aqui, né? Então, tem uma malha aqui em cima, lembra que malha... Pode falar. Professora, é o que eu estava pensando, esse desenho tão confuso, é melhor redesenhar para ficar mais fácil de ver os nós, ver os ramos. Isso é um exercício que eu quero que vocês façam, na verdade. Eu boto assim para fazer com que vocês busquem a forma de que fique mais fácil para vocês visualizarem, né? Porque tem gente que tem facilidade de enxergar, ou seja, tem uma facilidade de ter uma visão espacial, né? Tem uma visão espacial boa, mas nem todo mundo tem uma visão espacial boa. E uma das competências que a gente trabalha em EA, né, que é interessante para qualquer engenheiro ter, é justamente essa visão espacial, né? Então, assim, eu quero que assim, quem tem dificuldade, que tente redesenhar esse circuito, né, e veja se realmente bate com o que a gente está vendo aqui, tá certo? Aí, se vocês tentarem redesenhar, e mesmo assim tiverem dificuldade, vocês trazem que a gente desenha, né? Mas, assim, eu não quero desenhar sem vocês terem tentado desenhar, tá certo? Porque eu tiro essa chance de vocês conseguirem fazer isso, né, sozinhos, tá? Bom, indo aqui para as malhas, ó, tem essa malha aqui de cima, né, uma. Aqui embaixo eu tenho outra malha, 2. Aqui na esquerda eu tenho outra, 3. Aí eu tenho uma malha que vem... que eu posso enxergar ela assim, ó, desse ponto, resistor de 6, nesse ponto, e volta por aqui, para esse mesmo ponto. Seria mais uma malha, então 4, né? Note que aqui eu não tenho conexão, né? Então, isso aqui não está dentro dessa malha, não é um laço, isso é uma malha mesmo, tá? E a quinta seria desse ponto, né? Sai daqui, ó, e dá a volta e vem para cá. Eu não tenho nenhum fio passando dentro dessa malha, se eu pensar que ele sai daqui, sai da tela, volta para o outro lado e fecha o caminho por aqui, por exemplo, né? Então, eu teria a quinta malha aí dessa forma, certo? Então, seriam 5 malhas aí. Mas, de novo, se vocês redesenharem esse circuito, vai ficar muito claro de ver essas 5 malhas. Professora, repete, por favor, a quinta malha. A quinta, a quinta, é porque, como eu estou desenhando aqui por cima, né, talvez vocês possam ser tentados a pensar que eu tenho algum ramo dentro dessa malha. Mas eu não tenho. Porque uma outra forma de você enxergar, imagine que eu tenho uma linha, né? Ligando esse resistor aqui de 8 ohms. Eu peguei esse ponto, aí essa linha vem para o resistor, e o outro ponto da linha vem para esse nó. Pensa ele saindo da tela, entendeu? Assim, pela frente, como se estivesse saindo da tela. Aí, se você pegar esse resistor de 8 que está conectado na direita, dá a volta para conectar na esquerda, pense que em vez de fazer esse trajeto plano, né, na tela, pense que você está fazendo em 3D. Ele está saindo da tela e conectando no outro ponto. Conseguem visualizar aqui? Eu estava interpretando, professor, esse ramo 5 como o seguinte: ele sai desse ponto aí onde você falou, né? Cruza essa linha, passa por cima, isso, faz o contorno, vai para outra extremidade. Isso. Aí, tipo assim, ele cruzava essa fonte independente com esse resistor. Aí não consideraria uma malha porque tinha ramos dentro. Não, mas olha só. Eu também, professora, tive o mesmo pensamento. Não, mas na verdade, assim, a malha, eu tenho que conseguir fazer um caminho fechado. Tipo assim, imagine que você vai pegar um lápis e vai cobrir, né? Vai passar por cima. Esse lápis, quando você fecha o caminho, não importa por quantos ramos eu passei. É uma malha, se eu fecho o caminho, e quando eu olho para esse caminho fechado, eu não tenho nada dentro do caminho. No próprio caminho, eu posso ter vários elementos.
Percebem que é o que acontece aqui, ó. Eu tenho vários elementos nesse caminho. Eu poderia até dizer que a malha não era esse caminho. Ó, eu vou ter que desenhar, senão vocês não vão perceber. Deixa eu... Só um instantinho que eu vou ficar muda, porque eu vou mudar para minha mesa. Então, eu vou botar a câmera do celular agora, vocês não vão me ver, aí eu tenho que ligar o som de um e ligar o som do outro, tá? Só um instantinho, não falem nada agora, porque eu não vou ouvir vocês, espera aí. Vocês estão me ouvindo? Sim, ouvi, professora. Pronto. É porque agora eu tô com o celular. Vocês estão vendo a minha mesa? Deixa eu achar aqui só um pouquinho. Positivo. Sim. Vou tirar aqui um pouquinho. Sim. Pronto, vamos ver se a imagem tá boa. Deixa eu voltar lá pro roteiro para conseguir ver. Ó, aqui eu tenho um elemento. Eu vou desenhar sem esse ramo para eu fazer o que eu quero fazer com vocês, que vocês percebam. Aí eu tenho... Assim. Eu tenho aqui o registro de 6 ligado aqui. Pronto. Aí, notem que eu tenho... pronto, se vocês prestarem atenção, a única coisa que está faltando é justamente essa conexão daqui... Ô, Jesus! Oi? Vocês estão me ouvindo? Eu vi alguém ia falar alguma coisa e desistiu? Sim, professora, tá ok seu áudio. Ah, pronto. Ó, aí eu saí, né? O que tá faltando aqui é o resistor de 8 ohms, que eu vou sair daqui, aí eu tava passando aqui por fora e ligava nesse ponto. O que eu tô querendo dizer é que eu vou pegar o resistor de 8 e vou conectar daqui para cá, né? E vou conectar ele aqui. Vamos supor que o resistor de 8 seja o lápis azul. Então, eu vou fazer essa conexão aqui, ó. Estão percebendo? Tipo 3D mesmo. Então, essa conexão, quando eu saio daqui, venho para cá, passo pelo resistor de 8, que volto para esse ponto, é um caminho que não tem nenhum laço dentro. Percebem? Agora ficou claro. Oi? Eu entendi. Para mim ficou claro. Pra mim ficou claro. Eu não entendi na hora que eu fiz o exercício, mas agora eu tô entendendo a ideia. Pois é. Pronto. Agora tá claro. Uma outra forma de eu redesenhar e ver mais claro. Esse ponto não é o mesmo desse? Eu já sei que o resistor de 8 sai desse ponto e vem para esse, né? Vou até desenhar esse resistor de 8 aqui. Aí ele não tá ligado, eu venho por aqui e faço essa conexão, né? É assim que ele tá? Aí esse ponto não é o mesmo desse? Então, se é o mesmo desse, eu posso arrastar. Enquanto eu não encontrar outro elemento, essa conexão, esse fio que está ligado aqui, eu posso arrastar, eu posso conectar ele aqui, até por aqui, até chegar nesse elemento. Porque daqui para cá eu já tenho uma diferença de potencial. Então, eu não posso dizer que uma conexão aqui é a mesma conexão aqui. Isso eu não posso. Mas enquanto for o mesmo potencial, eu posso fazer a conexão. Eu poderia conectar, em vez daqui, conectar aqui, por exemplo. Mas para facilitar, em vez de conectar aqui, eu vou conectar aqui, ó. Assim já muda completamente a visualização, percebem? Sim, professora. Percebi, sim. Ficou claro? Da mesma forma que essa conexão aqui do de 6, eu posso trazer ela para cá. Essa conexão, eu posso fazer aqui, ó. É a mesma coisa também. E ainda mais, esse ponto não é o mesmo desse, eu posso trazer isso aqui tudo para cá, diminuir essa distância, trazer esse ponto para cima desse, também posso. Enquanto eu não tiver outro elemento, ou seja, enquanto eu tiver no mesmo potencial, eu posso fazer essa manipulação. Ficou claro? Agora, professora, quando a senhora faz essas reduções, o número de malhas permanece o mesmo? Tem de permanecer, porque se você alterar, porque você fez alguma coisa que mudou o circuito. Ele tem que ser o mesmo circuito, não pode ser modificado. Porque eu tenho a impressão que quando a senhora, por exemplo, juntou esses dois pontos vermelhos, certo? Sobre essa linha azul. Isso. Eu tenho a impressão que a impressão que a malha diminuiu, o número de malhas diminuiu. Vamos ver.
que é o de 1 homem, né? E tudo 10 vezes. E aí, diminuiu? Não é a mesma coisa. Né? Não. Não pode mudar, a não ser que eu faça alguma simplificação, né? Que a gente pode fazer. Por exemplo, aqui eu posso converter em outro tipo de fonte, mas que a gente vai ver mais na frente, né? Se fosse só o resistor, se eu fizer essa simplificação, aí sim eu vou reduzir, mas se por um acaso eu não mexer em nada, só ajustar os nós, não posso alterar nada, tá? Ficou claro? Alguma dúvida ainda em relação a essa? Ficou. Obrigado, professora. Alguém mais? Deixa eu ir lá no meu chat ver se tem alguma coisa. Professora, Pode falar, tô ouvindo. entre a fonte e o resistor, não era para eu ter um nó, não? Não seria um nó? Fonte, qual resistor? Pode ser essa de 10 e o outro resistor. Porque o Sim, que aqui eu no vi meio, é você diz, né? que o nó era entre dois ou mais elementos conectados em um ponto de junção. Isso. Na verdade, é assim, quando a gente fala em nó, normalmente a gente está pensando na ligação de pelo menos 3 ramos, tá? Mas, eu até coloco no vídeo e comento isso, boto um asterisco e tal. Por quê? Dependendo do que eu vou fazer, de como eu vou analisar, se eu disser que isso aqui é um nó, isso facilita minhas contas. Mas aí é um artifício, entendeu? Porque tudo é válido para um nó, né? Por exemplo, quando a gente tem a lei de Kirchhoff-Lá, se eu tenho um nó, aí eu tenho uma corrente, vamos supor, I1 chegando, I2 saindo, I3 saindo, né? Então, aqui eu digo que I1 é I2 mais I3, né? Ok. Se eu digo que isso aqui é um nó, e eu tenho uma corrente I aqui, que obviamente é a mesma corrente I aqui, isso é válido. As correntes que chegam aí é igual a corrente que sai, que é I também, né? Só que só é interessante que eu trate esse ponto como sendo um nó, caso eu tenha algum propósito para ele. Senão, eu não preciso considerar ele sendo um nó, entendeu? Mas eu posso considerar esse ponto sendo um nó, sim. Quando a gente vai vendo análise nodal, talvez isso fique mais claro, né? Em que situação é interessante eu considerar esse ponto um nó. Entendi, obrigado. Tá certo? Nada. Alguém mais? Alguma pergunta? Eu só vi os kkk aqui, não sei o que era. Depois vocês me dizem. Professora, Pode falar. onde tem esse ponto vermelho? Do lado da tensão. Não, isso, agora a mão para a direita. A fonte, você está dizendo? Isso, onde tem essa junção aqui. Isso não seria um nó? Aqui embaixo? Não, em cima. Aqui, na fonte, você está dizendo? Isso. Ou esse ponto aqui, você está dizendo? Isso aí. Tá. Você concorda que esse ponto é o mesmo desse? Sim. Então, isso aqui não é um outro nó. Esse nó é esse mesmo. Eu ainda até poderia redesenhar isso de outra forma. Eu poderia redesenhar assim, ó. Estaria correto também. Esse ponto, ó, ele está conectando esse resistor de 6, né? Cadê? Está conectando esse resistor de 6, está conectando esse resistor que é de 10, esse resistor que é o de 4, está conectando o positivo da fonte de 10 e está conectando um lado do resistor de 8. Se você olhar no desenho original, você vai ver que esse ponto está conectando em todos esses elementos. Percebeu? Certo. Percebi. Obrigado, professora. Nada. Algo mais nessa questão? Vou apagar aqui, tá? Pode apagar, né? Então, vamos passar adiante. Bom, aqui, nessa questão, onde a gente vai relacionar corrente de ramo com corrente de malha, né? Então, aí, essas correntes que estão marcadas em vermelho são as correntes de ramo, que são as correntes reais que circulam naquele trecho, né? Então, assim, eu sei que sempre quem faz EA pela primeira vez tem uma certa resistência em trabalhar com corrente de malha. Mas depois que a gente começa, vocês percebem que é bem mais simples em algumas situações usar corrente de malha. Só que a gente tem que entender a diferença, né? Corrente de ramo é a corrente real, né, que passa naquele trecho do circuito. Né? Então, do jeito que está aqui, ó,
né? A corrente 1 é a corrente real que passa aqui, tá? Por exemplo, né? A corrente 2 é a corrente que, se eu medir lá com o perímetro aqui nesse trecho, né, vai ser medida, tá? E essas correntes em cinza, que são as correntes de malha, são os artifícios, né, que a gente utiliza para facilitar as contas, tá? E qual a relação entre elas? Se eu tenho um determinado um ramo, né, que eu tenho várias correntes de malha, então vai ser uma combinação. Todas as parcelas de corrente de malha, considerando as polaridades, né, umas são positivas, outras negativas, depende do sentido, todas somadas vai dar igual à corrente real, que é a corrente de ramo, certo? Vocês tiveram alguma dificuldade em montar e escrever essas correntes de ramo em função das correntes de malha? Alguém teve alguma dificuldade? Tive dificuldade em entender o desenho, esses traços aí. E essas correntes. foi. Fui eu mesma, viu? Foi porque é um bocado de linha, né? De seta, aí eu tive dificuldade. Não, mas assim, porque... Mas eu acho que quando eu entender, quando tiver um exercício, assim, eu acho que eu vou saber melhor fazendo, né? Do meu jeito ali. Porque na verdade, normalmente a gente faz assim, né? Ó, vamos supor que vou desenhar só um quadrado aqui pra gente ter uma ideia. Aí vamos supor que eu tenho 2 malhas aqui, né? Aí eu quero distribuir corrente de malha. Então, quando eu desenho assim, ó, quer dizer que a minha corrente de malha vai passar nessa malha e ela tem esse sentido horário, né? Aí, se eu distribuir uma corrente aqui, ó, mais externa, então quer dizer que essa corrente de malha, ela está passando nesse laço, na verdade, né? Nesse laço aqui mais externo, e também está no sentido horário. Aí, se eu desenhar outra aqui, ó, então quer dizer que essa outra está circulando só nesse trecho, só nessa malha, e já está no sentido horário. Mais ou menos essa é a ideia, tá? Professora, no caso, são 3 correntes de malha diferentes? Desculpe, são quantas? 3? Essas aí que você desenhou? Não, eu desenhei aqui, de corrente de malha, eu tenho, cadê? IA, IB, IC, ID, IE e F. São 6 correntes de malha aí. Professora, desconectou a câmera do... Entendi. Vixe, eu botei o meu celular... Pronto, foi. Mas eu botei o bicho para carregar, ele não está carregando. Senhor, misericórdia. Vai já descarregar meu celular, ele não está carregando. Deixa eu botar aqui de novo para ver se ele... Deixa eu só ver a bateria aqui, como é que tá. Peraí. Não tá carregando. Meu Deus do céu. Vai dar descarregar meu celular. Isso é uma droga. Eu tô achando que é a entrada USB. Ele carrega e descarrega. Meu Deus, descarregou, não. Deixa eu tentar outra entradinha aqui. A outra está ocupada. Só um instantinho, eu vou buscar o meu carregador mesmo porque senão ele não vai carregar. Só um minutinho. Pronto, acho que agora vai. Tá tudo certo, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Desculpa. Eu já até achei que tinha dado algum problema. Tá ok. Eu vou fazer só um exemplo aqui para a gente ver, tá? Se a gente... Deixa eu pegar um que tenha mais correntes aqui, por exemplo. Eu vou pegar essa corrente 2, né? Ela tá aqui em cima. Só esse trecho aqui para... Certo? Então, eu disse aqui a corrente 2, que é a corrente real, aqui que é a corrente de ramo, né?
E nesse trecho, as correntes de malha que estão passando, se vocês observarem, ó, tem IF que passa... IF passa na malha mais externa de todas, né? Então, IF passa aqui assim. IF. Aí tem ID que passa só nessa aqui. IF passa para cá, vou até botar assim. ID passa assim. ID, e tem IE. IE passa aqui nessa, aqui assim, para esse lado. IE. Talvez o meu desenho tenha ficado meio confuso, devia ter desenhado maior, mas enfim. Então, se eu olhar só para o resistor que está passando aí, essa corrente I2, eu vou ter, se eu olhar só para ele, né? O IF está passando assim, lembrando que o que está em preto são as correntes de malha. ID está passando assim, e IE está passando assim, né? Então, o que eu... Professora, é IB. É IB. Não é IB, não, professora? Oi? IB, em vez de IF, é IB? Não, é dado, não? Ó, a corrente IB está passando lá embaixo, ó. Aqui na É projeção. IB, professora, tá certo. Né, ó, ID é essa daqui, ó. Eu sempre botei onde a seta termina. Então, essa daqui, ó, ela está circulando aqui só nessa malha, tá vendo? Nesse segundo quadrante aí, mais ou menos. Não, professora, não. Não, professora, ao invés do IF. Do IF é IB, entendeu? Ah, tem razão, tem razão. Eu coloquei errado aqui, verdade. Verdade. Por que IB? Explica aí, por favor. Porque a malha maior, é a corrente maior, que está passando porque... no quadrado maior. Isso. Ó, se você olhar o final da seta aqui de IB, ó, IB é essa daqui, ó. E essa daqui, ó, é justamente a que circula a malha mais externa, que é a que passa aqui nesse resistor, tá vendo? Ah, tô essa vendo agora. mais externa é IB, tá vendo? Realmente eu confundi. IF é a que passa só aqui, ó. Não passa lá naquele resistor, ó. Tá vendo? Entendi agora, professora. Né? Pronto. Aí, olha só. Eu sei que a minha corrente total é a minha corrente aí, de ramo, ou ninguém tá seja, vendo, não. I2. Não estão vendo? Ah, Depois dessa vez... a câmera meu Deus, desligou. ainda tá dizendo que a bateria tá fraca. Mas não tá carregando, não. Que danada é isso, velho? Se for Samsung, deve ser só um umidade no carregador. Pronto. Não, mas porque eu tava carregando ainda agora. Sei lá, eu botei agora esse estadeiro. Pronto, aí I2 é a corrente total, que é a corrente de ramo, e ela vai ser igual a todas as parcelas somadas das correntes de malha. Aí, como é que eu sei qual o sentido? Quem tem o mesmo sentido da corrente de ramo é a relação positiva. Então, I2 vai ser IB mais ID. Como IE está no sentido contrário, então IE tem uma relação negativa com I2. Tá? Então, eu vou ficar que o I2, que é a corrente real, vai ser IB mais ID menos IE. Né? Então, essa seria a expressão, né, da corrente I2. Certo? Todo mundo acertou? Alguém teve alguma dificuldade? Sim, acertei. Conseguiu entender as correntes, né? Acertei. De boa. Então, essa questão ninguém tem dúvida em nenhuma outra? Nenhum outro item? Eu queria conferir só o I8, professora. Saber se é IC menos IB mais IA. Ou IA mais IC menos IB. Ó, o I8, vamos ver. Quem está passando aí no mesmo resistor? É o IB, IC e IA, não é isso? Correto? Isso. Pronto. Isso. Quem está no mesmo sentido de I8? É IA e B está no sentido contrário. Confere? Sim. Não é? Então eu vou ficar aqui I8. O IA também não tá, não? I8 vai... Olha, IA está no mesmo sentido, né? Então vai ficar IA. Quem também está no mesmo sentido? IC. E a outra corrente, que é IB, está no sentido contrário. Então, aparece o menos aqui, porque o IB está no sentido contrário. Então, essa seria a expressão para I8, em função das correntes de malha. Ok. Professora, licença. Certo? Pode falar. Esse I7 aí, eu tô vendo que ele sofre influência aí do IA, né? No caso, o IA seria a corrente real do I7, seria igual? Exatamente. Pode acontecer de o valor de uma corrente de malha ser
igual a alguma corrente de ramo, como é o caso aí. Nesse caso aí, né, o I7 é igual a IA, simplesmente, né? Então, essa regra continua valendo, né? A soma de todas as correntes de malha é igual a corrente de ramo. Só tem uma, então é uma. Se A tivesse no sentido oposto, aí o I7 seria menos IA. Né? Se o IA estivesse no sentido oposto, tá? Sim, outra dúvida. Essa corrente IB, ela percorre todas as malhas, mas ela, no caso, essa malha toda aqui, a junção de todas as malhas, formam, na teoria, uma malha também? A gente pode tratar como uma malha, mas a rigor ela é um laço. Né? Mas quando a gente está resolvendo, a gente trata malha e laço da mesma forma, não tem distinção. Tem as regrinhas quando eu vou fazer a distribuição para resolver, mas aí, à medida que a gente for resolvendo, eu chamo a atenção para essas regrinhas que a gente deve seguir. Pronto, aí só para deixar um pouco, só para deixar claro. Quando eu fui resolver esse exercício, eu fiquei na dúvida, no caso do I7 também. O I7 eu vejo que ele não sofre, que não tem, só tem embaixo uma corrente passando, que é IA. Eu fico pensando se não existiria outra corrente em cima também, influenciando. Olha só, essa distribuição das correntes de malha fui eu quem defini. Não, tá certo? Agora entendi. E claro que se eu fosse resolver esse circuito, aí entendeu? Se eu fosse resolver esse circuito, aí tem muito mais correntes de malha do que é necessário. Mas assim, como eu queria enfatizar essa questão das relações entre corrente de malha, eu coloquei várias, mas eu não preciso delas todas. Tá certo. Tá? Quando a gente for ver exemplos de resolver, a gente vai discutir melhor isso. Certo, tá certo, professor. Desculpa aí qualquer coisa. Tá joia? Não, imagine, sempre que tiver qualquer dúvida, pode perguntar. Obrigado. Alguma dúvida mais nessa questão, Professora, pessoal? uma coisa que para esclarecer ainda? chamou minha atenção é essa questão do IB ele sair interagindo com todas as malhas, ele ter contato com todas as malhas. Isso, tipo assim, como que isso acontece? E acontece por quê? Olha, não sei se vocês lembram lá de álgebra linear, quando vocês estudam sistemas lineares. Você tem, por exemplo, você tem uma equação, tem outra equação. Lembram do sistema linearmente dependente, sistema linearmente independente? Vocês lembram disso ou não? Lembro. Sim. Aleluia. Que bom. Olha aí, estou feliz agora. Bom, aí vocês lembram, vamos supor, se eu tiver uma terceira equação, que essa terceira equação seja um resultado da soma dessas outras duas, esse sistema, vocês lembram que ele é linearmente dependente? Porque eu não preciso dessa equação para resolver. É a mesma ideia, na verdade, é a mesma regra, né? Por quê? Porque essas equações de malha vão resultar em sistemas lineares. Então, o circuito, quando eu transcrevo matematicamente, eu vou cair nessa mesma situação aqui. Aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu tenho, por exemplo, vou botar só duas malhas aqui para facilitar. Eu tenho essas duas malhas. Para resolver, basta que eu bote duas correntes de malha. Ninguém está vendo, não, professora? Então, é o bicho que está descarregando. Ô, desgrama. Agora sim. Peraí. É porque ele está só dando a mensagem de descarregar, só que o bicho está aqui dizendo que o carregador está ligado. Eu acho que é porque ele está descarregando e carregando. Agora sim. Aí eu tenho que tirar a mensagenzinha da bateria fraca. Pronto, aí quando eu quero resolver esse circuito, se eu for usar corrente de malha, eu preciso só distribuir duas correntes de malha. Por quê? Porque eu tenho duas malhas, tá? Essa e essa, por exemplo. Mas, se eu pegar a mais externa, vamos supor, eu preciso dessas três? Não. Eu vou ter um sistema linearmente dependente se eu pegar as três. Se eu pegar, por exemplo, vou chamar a equação que essa corrente, vou chamar aqui de 1 e 2, e essa aqui eu vou chamar de x. Se eu pegar a equação da corrente I1, eu vou ter uma equação lá, né? Eu digo, percorrer o caminho que essa corrente está circulando. Se eu pegar a corrente 2, eu vou ter uma outra equação. Se eu pegar a corrente, esse caminho aqui que a corrente X está fazendo, isso vai me dar o da equação, vou até botar assim, equação, para vocês não confundir, equação 1 mais a equação 2. Ou seja, eu não preciso dessa mais externa. Então, uma forma de eu resolver aqui seria, o mais simples, mais objetivo, mais direto, seria eu pegar uma equação, né, com essa corrente de malha 1 e com essa corrente de malha 2.
Mas existem outras possibilidades, né? Que eu disse que ia falar mais na frente, quando a gente estivesse resolvendo, mas como vocês perguntaram, eu vou adiantar. Qual a outra forma que eu tenho para conseguir resolver isso, né? Eu não tenho duas malhas, então eu preciso distribuir duas correntes de malha. Mas, não necessariamente, eu preciso botar uma corrente de malha aqui e uma corrente de malha aqui. Uma outra possibilidade é eu colocar uma corrente de malha nessa primeira malha e a segunda ser aqui, ó. Com essas duas correntes, eu vou resolver, vou ter duas equações de malha e eu vou conseguir obter todas as respostas, né? Eu não sei se ficou muito claro. Então, porque à medida que a gente for resolvendo os exercícios, vocês vão perceber. E qual a vantagem de eu usar essa distribuição? Bom, lembra que se, nesse caso da corrente I7, aqui, a minha corrente de malha... Professora, a câmera desligou de novo. Viu? Pronto. Se por um acaso, no caso dessa corrente I7, se eu pegar essa corrente de malha IA, ela não é igual à corrente de ramo I7? Se eu fizer uma distribuição Professora, tá sem de tal imagem. forma que eu já tenha isso, né? Por exemplo, vamos supor que eu quero saber essa corrente aqui no meio. Então, essa corrente de malha aqui, ó, ela já vai ser igual à corrente de... Não tá, bicho, mas agora tá normal aqui. Deixa eu abrir aqui só para eu ver o que tá falando, como é que ele tá mostrando. Oxi. Deixa eu tirar a câmera e botar de novo para ver o que ela faz. Voltou. Agora foi, né? Talvez seja melhor então, iniciar o celular para se ele por um voltar a acaso carregar normal. já obter direto essa corrente de... né? Mas tá, deixa eu ficar ruim de novo, aí eu boto. Então a gente volta para cá, dependendo da questão. Se não precisar da mesa, eu tiro ele por enquanto. Bom, mas enfim, ficou claro essa questão né, de por que usar essa corrente de malha na malha mais externa? Ou mais ou menos? Ou nada? Jossana, pode me perguntar. Mas isso aqui, assim, à medida que a gente for resolvendo os circuitos, vocês vão entender com mais calma. Ó, uma vantagem... É porque depende muito do que eu vou querer do circuito, né? E do que eu acho mais fácil para resolver. Porque, olha só, se... deixa eu até desenhar de novo. Vamos supor que eu tenha essa mesma situação, né? Aí, se por um acaso eu fizer a distribuição, vamos supor que eu quero achar essa corrente aqui, ó. Eu quero achar essa corrente I. Né? Aqui é o mesmo circuito, é só porque eu vou mostrar duas possibilidades. Aí aqui eu fiz a distribuição de uma corrente numa malha e outra corrente em outra malha. Vou chamar aqui de 1 e aqui de 2. Aí digamos que eu fiz a opção de não resolver assim, mas resolver chamar isso aqui de IA e a outra corrente eu vou botar nessa malha mais externa, chamar de IB. É só uma possibilidade, não quer dizer que seja melhor ou pior resolver assim, né? Porque tem gente que prefere, então mostrando as possibilidades. E nos dois casos, como eu vou usar a corrente de malha, o meu objetivo é encontrar as correntes de malha, I1 e 2, ou IA e B. E o trabalho é o mesmo, praticamente, nas duas situações. Só que aqui, né, quem é minha corrente I, em função das correntes de malha? Não sei se dá para vocês verem o sentido. I eu defini sendo para baixo, que é a corrente de ramo, I1 está passando para baixo, e I2 está passando para cima. Então, nesse caso, eu vou escrever a minha corrente de ramo I como sendo a corrente de malha I1 menos I2, certo? Porque aqui eu estou considerando os sentidos que eu arbitrei, né? Já aqui, ó, quem é o meu I? É só o IA. Como o IA está no mesmo sentido da corrente, tem só ela. Então, no caso, aqui eu vou ter o trabalho de achar as correntes de malha, I1 e 2. Aqui eu vou ter o trabalho de achar as correntes de malha, IA e B, que vai ser o mesmo trabalho. Só que aqui eu ainda vou ter de fazer uma operação para achar o I. Aqui não, eu já tenho direto. São só possibilidades, que dependendo do que eu quero encontrar, facilita, né, ou não meu trabalho. Certo? Ficou claro? Certo, ficou claro. Obrigada. Algo mais nessa questão? Certo, vamos para frente aqui. Bom, aí falando um pouquinho de associação, né? Nesse vídeo aqui eu falo, né, a gente vê o básico aí da associação de componentes, e só tem duas coisas que eu quero deixar bem claro, né, em relação à associação, porque muita gente acha que é fácil, e realmente mas as pessoas cometem, assim, os erros de tentar resolver só no visual. E, às vezes, engana o visual, né? Então, quando é que eu sei que dois elementos estão em série? Quando é que eu sei que dois elementos estão em paralelo?
Então, eu sempre vou me certificar de que os critérios são satisfeitos. Tá? Então, por exemplo, quando é que dois elementos estão em série? Quando os dois são percorridos exatamente pela mesma corrente, né? Não tem nenhuma bifurcação que faça com que as correntes entre eles sejam diferentes. Então, se tem a mesma corrente, está em série. Essa é a regra, pronto, acabou. Não tem que ver se o desenho, se estão juntos, se estão separados, tem que ver se estão sendo percorridos pela mesma corrente. Se tiver, os elementos estão em série. E quando é que os dois estão em paralelo? Quando os dois estão sobre o mesmo potencial. Ou seja, o terminal tem dois terminais comuns de um lado e os dois terminais comuns do outro. O potencial A em um é o mesmo potencial A no outro, o potencial B em um é o mesmo potencial B no outro. Né? Então, aí tem que ter realmente essa conexão física entre os dois, tá? Então, vendo essas duas regrinhas aí, a gente vai conseguir sempre deixar claro, né? Conseguir deixar claro quem está em série e quem está em paralelo. Mas alguém teve alguma dúvida no vídeo, alguma dúvida conceitual para a gente passar para os exercícios? Alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa? Você poderia só repetir essa última parte que você falou agora? Do paralelo? Sim. Do paralelo, porque quando a gente tem, né, dois elementos aqui, né, então, necessariamente, o potencial de um lado tem de ser igual ao potencial, né, do mesmo lado, enfim, de um lado, né? E o outro lado dos dois também tem de estar sobre o mesmo potencial. Então, tem de ter essa conexão física, né? Então, às vezes, eu estou dizendo isso por quê? Porque, às vezes, vamos supor que esteja desenhado assim. Está em paralelo também, porque o potencial de um lado é coincidente com o potencial de um lado do elemento, e o do outro lado coincide com o outro lado do outro elemento. Né? Então, não se apeguem aos desenhos, se apeguem às definições. Tá? Se tem o mesmo potencial em ambos os lados, os elementos eles estão em paralelo. Se os dois são percorridos pela mesma corrente, estão em série. Tá? Um erro bem comum, né? Acho até que eu coloquei no vídeo, se não me engano. Tem uma fonte aqui, aí eu tenho um elemento A, um elemento B, um elemento C, vou fazer bem simples aqui, só para o elemento E, né? De cara, C está em paralelo com D e A está em série com B, né? Então, vou até botar aqui, A mais B. Fazendo essa simplificação, A mais B. Só que, de cara, é difícil alguém dizer, né, quando não vai pela definição, que, por exemplo, esse resultado aqui, A mais B, está em série com E. E eles estão em série. Por quê? Porque a corrente que passa aqui, ó, né, vai passar na fonte e vai passar aqui também. Então, se aqui é I, aqui também é I. Então, os dois estão sendo percorridos pela mesma corrente, né? Então, eu posso fazer o equivalente, né, e botar tudo em série. Então, aqui seria A mais B mais E. Certo? Então, como eu falei, se atenham às definições, que aí não tem problema de vocês errarem, tá? E aqui, claro que o C está em paralelo com o D, tá bom? Mas algum comentário mais sobre a teoria? Professora? Pode falar. A senhora poderia mostrar nessa atividade quais são os dois que estão em série e os dois que estão em paralelo? Porque eu tive... Do vídeo, você está dizendo? Não, da questão 3, eu acho. A gente vai ver, mas eu digo assim, do vídeo, alguém tem alguma dúvida, algum comentário da teoria? Não. Aparentemente não, né? Então vamos para frente. Então vamos aqui. Bom, esse 3, a gente vai voltar lá para o exercício 1, aquele lá dos nós, das malhas, e a gente vai tentar identificar que elementos estão em série e quais estão em paralelo, tá? Então, vamos voltar lá. Aqui, bom, aqui se a gente não tem muitos elementos de série em paralelo, então fica relativamente simples, né? Porque, por exemplo, esse resistor de um ohm e essa fonte de 10 volts, elas estão em série, esses dois elementos estão em série, né? Porque os dois estão sendo percorridos pela mesma corrente. Já esse resistor de 2 ohms e a fonte de 3 amperes estão em paralelo, né? Por quê? Porque o potencial desse lado do resistor é igual ao potencial desse lado da fonte, e o outro lado do resistor tem o mesmo potencial, ó, desse lado da fonte. Todo mundo percebe? Ou alguém tem alguma dificuldade em enxergar que essa fonte de corrente de 3 amperes está em paralelo com o resistor de 2 ohms? Eu consigo enxergar.
Ótimo, certo? Bom, aí esse resistor de 10 ohms também está em série com essa fonte dependente, né, 5V0. Aqui, eu sei que assim, não é um elemento, mas eu vou comentar só para a gente ter uma noção, né? Como esse ponto aqui, ó, esse nó, né, que é o que está ligando aqui o resistor de 6 ohms. Esse ponto é o mesmo ponto desse, né? Então, se esses dois elementos aqui, né, fosse um elemento só, esse único elemento estaria em paralelo com esse resistor de 6 também, né? Porque esse ponto, ó, lembre que ele pode vir para cá. Então, ficaria, né? Se isso aqui fosse um elemento só, esse lado aqui desse potencial aqui estaria igual ao potencial de 6 e o outro lado também estaria igual ao potencial, né? Aqui realmente a gente não tem muitos elementos de série em paralelo, não. Mas alguém tem alguma dúvida nessa questão? Professora, desculpa, por gentileza, pode repetir qual a segundo par que está em paralelo? Não, na verdade, assim, que está em paralelo. É somente aqui a fonte de 3 amperes e o resistor de 2 ohms. Se nós considerarmos... Só um minutinho, peraí. Se nós considerarmos os elementos simples, sem combinação. Então, deixa eu só desligar aqui esse microfone. Renato, amigo, por gentileza, desligue o microfone. Sim, foi mal, desculpa. Pronto. Bom, aí, só que eu disse o seguinte, ó. Se esse resistor de 10 fosse, né, a gente combinasse com essa fonte e os dois juntassem, fosse um único elemento, né, esse único elemento, ele estaria em paralelo com esse resistor de 6, né, porque esse potencial estaria conectado em um lado e o outro lado do de 6 estaria conectado, ó, no outro lado dele também, se esses dois aqui fossem um único elemento, né, então esse único elemento estaria em paralelo com esse resistor de 6, tá? Foi isso que eu quis dizer. Era isso a sua dúvida? Por acaso, se essa resistência de 10 ohms com essa tensão de 5 volts, como esse ponto aqui não é um nó, ele não está em paralelo com essa resistência de 4 ohms? Eu fiquei vendo se alguém conseguia enxergar para falar. Eu ia perguntar isso, era o próximo passo, né? Vim para esse lado aqui. Na verdade, isso aqui é um nó, mas lembre que esse ponto e esse ponto são um único nó. Eles não são dois nós, mas ele é um nó sim, tá? Certo. Mas olha só. Aí, se a gente viesse para esse lado, a gente já concluiu, todo mundo percebeu que esse resistor de 6 está em paralelo com esse conjunto aqui, né? 10 mais a fonte de 5V0, né? Todo mundo percebeu isso, né? Que o resistor de 6 está em paralelo com esse conjunto, né? Os dois juntos. Certo? Sim. Pronto. Se a gente for para o outro lado, esse conjunto, ele está em paralelo com o resistor de 4 do mesmo modo, né? Por quê? O lado de cá está em paralelo com esse... Tem o mesmo potencial desse lado aqui do resistor de 4. O outro lado do elemento tem o mesmo potencial do outro lado do resistor de 4. Então, pela mesma razão, o resistor de 4 estaria em paralelo com essa combinação aqui desses dois elementos. Então, o que a gente conclui? O resistor de 6 está em paralelo com esse conjunto. Resistor de 4. E esse conjunto está em paralelo com o de 4. Então, a gente conclui o quê? Que esse resistor de 4, ele está em paralelo com esse resistor de 6. E, olha, é fácil de ver, olha só, vamos testar aí, tentar incentivar a nossa visão espacial. Se eu pegar esse lado aqui do de 6, ó, ele está conectado aqui em cima, não é? Se eu pegar ele e arrastei para cá, certo? É o mesmo ponto, eu posso fazer isso. Então, esse lado do de 6, ele está conectado aqui. Se eu pegar o outro lado do de 6, ele está conectado aqui, né? Só que aqui é o mesmo potencial, eu posso arrastar ele para cá. Aí fica bem mais claro de ver, né? Ó, esse lado... ele está conectado aqui, nesse lado do resistor de 4, e esse outro lado está conectado aqui, ó, do outro lado do resistor de 4. Todo mundo conseguiu perceber? Alguém teve dificuldade em enxergar? Eu consegui. Percebi, professor. Alguém quer comentar alguma coisa? Não percebeu ou quer... Professora, a resistência de 8 ohms poderia estar em paralelo com a de 1 ohm com a de 10 volts? Ele está, exatamente, ele está assim. Muito bem observado, porque esse ponto aqui não é o mesmo desse, né? Então, eu vou trazer esse ponto para cá, aí o resistor vai estar ligado desse ponto
até esse, né? Então, da mesma forma que o de 6 está em paralelo com esse conjunto, o de 8 está em paralelo com esse conjunto aqui também, tá? Certo? Beleza. Valeu, professora. Mais? Professor, dá uma explicada nesse ponto, por favor. Como? Não entendi, Dá tá? uma explicada no... Não, no exemplo dos paralelos de 8 ohms. O de 6. Ricardo, eu não consegui entender. Tá cortando teu Acredito, áudio. Se você professora, quiser que ele digitar... pediu para explicar de novo o paralelo de 6 ohms e o paralelo de 8 ohms. Tá, mas olha, 6 ohms não está em paralelo com 8 ohms. Foi isso que você entendeu? Não Está. Não foi isso que ele perguntou, professora. Ele só quer que a senhora repita a explicação do 6 com o 6 que está em paralelo e o 8 que está em paralelo. Mas ele sabe que o 8 e o 6 não estão em paralelos. Certo. Eu estou fazendo uma suposição que a gente vai agrupar esses dois elementos e transformar ele num único elemento, né? Porque, assim, o de 6 não está em paralelo com o de 10 e o de 6 não está em paralelo com a fonte. Mas se eles dois juntos fossem um único elemento, esse único elemento estaria em paralelo com o resistor de 6, tá? Como é que eu consigo enxergar isso? Ó, esse ponto, se eu trouxer para cá, o resistor de 6 está conectado desse ponto até esse, que é justamente os terminais desse elemento que seria a combinação dos dois. Mesma coisa para esse lado aqui, ó. O resistor de 8, ele está conectado desse ponto até esse, que é o mesmo ponto desse. Ou seja, o resistor de 8 está conectado desse ponto até esse ponto. Se o resistor de 1, né, em série com a fonte de 10, fosse um único elemento, esse único elemento estaria em paralelo com esse resistor de 8. Entendeu? Entendi, professora. Obrigado. Tá? Nada, Ricardo. Então, vamos para frente. Bom, aí aqui, qual a resistência equivalente vista dos terminais A, B, né? Isso é uma coisa importante, porque o ponto a partir de onde eu quero a resistência equivalente faz diferença, né? Só vocês olhando aqui para a minha mesa. Vamos supor que eu tenha... Aqui eu tenho um elemento... Vou botar números. 1A... Professora, a câmera está desligada. De novo esse negócio da bateria. Bom, daí vamos supor que tem outro. Tá bom. Tá 3 ohms, 4 ohms, 5 ohms, 6 ohms e 7 ohms. Aqui seja ponto A, ponto B, ponto C. Aqui é um ponto só, né? Ponto D. E aqui eu vou chamar de um outro ponto, ponto E. Bom, aí eu digo, eu quero a resistência equivalente a partir dos terminais A e B. Então, ó, quando eu considero os terminais A e B, tudo muda. Por quê? Porque o de 6, ele está em série com o de 7, por exemplo, né? O de 4 está em série com o de 2. Eu vou fazendo os arranjos, vou fazendo as combinações para tentar chegar a um único elemento que eu vou substituir isso aqui tudo, né? Pela resistência equivalente. Aqui é A, aqui é B, e aqui seria a resistência equivalente. Certo? É isso que a gente faz quando quer achar um elemento equivalente. Mas se eu dissesse assim, eu quero a resistência equivalente vista dos terminais AE, por exemplo. AE. Esse elemento de 6 ohms, ele não está mais em série com o de 7. Por quê? Porque eu quero a partir desse ponto. Quando eu digo que eu quero a partir desse ponto, eu posso imaginar, para eu saber quem está em série e quem está em paralelo, que eu vou botar uma fonte aqui. Quando eu boto essa fonte, aqui vai circular uma corrente. Aí eu vou imaginar, essa corrente vai chegar aqui, vai se dividir, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Né? Da mesma coisa aqui, quando essa corrente vai vir uma por aqui, uma por aqui, vai se juntar e vai voltar para a fonte. Então, essa corrente no resistor de 6 não é a mesma no resistor de 7. Já aqui é a mesma, a corrente passa aqui, a corrente passa aqui. Mas se eu pedisse, a partir dos terminais C e D, por exemplo... Aí, esses dois aqui já não estariam mais em série, né? Então, realmente é importante essa informação a partir de onde eu quero a resistência equivalente, né? Porque isso muda completamente a configuração da minha resistência equivalente. Eu vou ter valores diferentes, né? A partir se eu mudar aí o ponto a partir de onde eu quero analisar, tá?
Aí vamos lá, só retomando aqui. Aí aqui eu estou dizendo que eu quero a partir dos terminais AB, né? Já deixei bem claro, só tem essa opção aí. Alguém teve alguma dúvida? Alguém não conseguiu fazer esse exercício? Não conseguiu achar esse equivalente? Eu, professora, não entendi, não ficou claro para mim essa explicação, não. Aqui eu tenho mais de uma forma de fazer, mais de uma configuração, porque vocês tiveram dúvida na explicação da conversão estrela-triângulo? Eu tive, professora, assim, a princípio, mas depois de tirar, tanto tentar entender, eu consegui entender no final. Deixa eu redesenhar aqui para a gente. Professor, eu não consegui entender nada, por mais que eu tenha tentado. Certo, vamos ver aqui se a gente resolve. A conversão estrela-triângulo, basicamente, ela consiste em mudar a configuração, né? Essa é a configuração estrela, tem os terminais aqui, vou chamar de 1, 2, 3, e essa é a configuração delta. Vou chamar, tem que dar os mesmos números, né? 1, 2, 3. Então, o que eu vou fazer? Eu estou dizendo que eu posso substituir. Se eu tenho essa configuração, eu posso retirar. Aí eu vou tirar e vou deixar os pontos 1, 2, 3, né? Então, eu zero esses elementos do meio, deixo os pontos. Aí eu venho com o triângulo e substituo nesses mesmos pontos, tá? Só que se aqui eu tenho R1, R2 e R3, aqui claro que não vai ser R1, R2, R3. Eu tenho de usar aquelas equações que eu botei lá nos slides, no vídeo, né? Para fazer essa conversão, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ou eu posso converter de estrela para triângulo, ou de triângulo para estrela. Aqui eu posso fazer as duas coisas. Se vocês notarem, isso aqui é uma estrela, né? Deixa eu marcar de outra cor. Eu tenho aqui, por exemplo, A. Eu vi um... Então, é o que eu falei, tem mais de uma possibilidade, né? Então, se eu disser que aqui é ABC, eu posso tirar esse triângulo e colocar um Y aqui. Isso. Ou então, eu posso marcar esses 3 pontos aqui. Eu posso tirar esse Y e colocar um delta. Eu vou até fazer isso, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou chamar aqui do ponto 1, 2 e 3, tá? E eu vou tirar esses elementos aqui, ó. Vou até deixar eles aqui do lado. 4, 2 e 12, né? 4 ohms, 2 ohms. Aqui é o ponto 1, aqui é o ponto 2 e aqui é o ponto 3. Então, eu vou retirar esses 3 elementos, que tá um Y, e vou botar no lugar uma estrela. Poderia fazer o contrário. Lembra que aqui em cima eu tinha identificado uma estrela ou um triângulo? Eu podia tirar o triângulo e botar a estrela no lugar. Eu ia conseguir simplificar da mesma forma. Né? Entendi, professora. Só não tinha essa visão gráfica. Entendi. Aí vocês percebem que agora, aí claro que eu vou ter de achar quem é esse R1, esse R2 e esse R3. Aliás, aqui é R1, 2, R2, 3 e R1, 2. Não, 2, 3 aqui. Ou 1, 3, amigos. R1, 3. Então, eu tenho que achar. Aí vocês vão lá naquelas equações, porque baseado, né? Aqui seria R1, aqui é R2 e aqui é R3. Aí, baseado em R1, R2, R3, vocês botam na equação e acham quem é o R12, o R13 e o R23. Aí, vocês notam que quando eu faço isso, facilita para eu fazer a simplificação, né? Porque, ó, esse de 2 vai ficar em paralelo com esse, né? Vou ficar um só aqui. Esse R23 vai ficar em paralelo com o de 6. Então, o resultado desse já vai estar em série com esse. Então, já somos 2, né? O resultado, quando eu somar dos 2, vai estar em paralelo com esse. E o resultado vai estar em série com esse. Então, só com essa simplificação, eu já consigo simplificar e chegar a uma única resistência. Professora, por gentileza, pode fazer o Y para eu visualizar? Como assim o Y? Com a estrela, desculpe, eu confundi. Em vez desse triângulo, fazer a estrela. Fazer o contrário, resolver de outra forma, está dizendo? Isso, por favor. No caso, só completando, do circuito original, eu vi que tem um triângulo nesse canto inferior direito. Isso, também poderia ser. Posso fazer assim também. Aí, eu queria, se a senhora puder, no caso, como ele pediu para fazer
de triângulo para estrela, se a senhora puder fazer esse, porque eu fiquei na Tá dúvida. certo, faço. Corretamente. Tá certo, faço. Professora, Pode dizer. no meu caso, eu tirei o 4, o 2 e o 2 aí. Tirei esse delta Eu vou e fiz fazer o triângulo tirando aí. esse e vou fazer tirando Pronto. esse, tá? Vou fazer os dois. Ó, aqui eu tenho um triângulo, então o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar, eu vou botar ele no cantinho aqui, né? Chamei aqui de 1, de 2 e de 3, né? Aqui é 2, aqui é 4 e aqui é 2. Pronto, eu vou tirar esses 3 e vou deixar os pontos, né? Então, vou tirar aqui. Vou tirar aqui. Normalmente eu desenho um por cima do outro, mas pode ser que fique ruim de visualizar. Pronto, e o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer... Lembre que a estrela tem um ponto central, né? Aí eu vou pegar do ponto 1 até o ponto central, é o R1. Do ponto central até o ponto 2, é o R2. E do ponto central até o ponto 3, é o R3. Aí aqui facilita também, ó, porque esse R2 vai estar em série com esse R3 vai estar em série com esse. Aí os dois vai estar em paralelo, o resultado vai estar em série com esse e série com esse. Certo? Exatamente. Você fez assim, deu certo? Deu certo, mas deu certo. Ótimo. Pronto, deixa eu voltar para fazer o canto de embaixo agora. Pronto. Aí, se eu quiser, eu vi esse triângulo aqui, né? Então, vamos lá. Eu vou chamar aqui de ponto 1, aqui de ponto 2 e aqui de ponto 3. Vou deixar aqui no cantinho. 2 ohms, aqui é 2. 12 ohms, aqui é 1. Aqui é 3 e aqui é o de 6 ohms. Aí, vou tirar aqui os elementos. E vou substituir pelo Y, né? Então, o Y tem um ponto comum. Tá para cá. Então, daqui para cá vai ser o R3. Daqui para cá vai ser o R2. Daqui para cá vai ser o R1. Simplifico também, porque eu vou somar esse com esse, somar esse com esse. O resultado desse com esse está em paralelo, eu somo. Eu faço, né, o paralelo. O resultado vai estar em série com esse mais esse, né? Fica simples também. Certo? Alguma dúvida mais nessa questão? Eu fiz assim. Oi? Eu fiz dessa maneira. Eu segui essa ideia. Qualquer um dos caminhos que a gente escolher tem que dar o mesmo resultado. Ainda tem outra forma, ainda tem o Y aqui para baixo, né? Se vocês notarem, ó, o resistor de 12 com o de 3 e o de 6 embaixo é um Y também. Poderia também substituir por um delta. Né? Tem realmente várias possibilidades aí. Alguns exercícios, você fazer só uma transformação nem resolve. Você faz uma, aí simplifica algumas coisas, depois precisa fazer outra, né? Mas sempre que você fizer as transformações de forma organizada, você tem uma resposta, a mesma resposta, né? A resposta certa, tá? Algo mais nessa questão? Alguma dúvida? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Certo? Então, vamos para frente. Bom, e por fim, aqui tem uma revisão das leis de Kirchhoff. Eu mostro para vocês como que a gente deve contar, né, se vai ser positivo ou vai ser negativo, uma parcela de tensão para a lei de Kirchhoff e para as tensões, né, que realmente é a parte mais importante desse vídeo. Porque, baseado nela, a gente consegue montar as equações corretamente, né, usando aí a análise de malha, tá? Então, muita gente usa macete, eu não ligo se você usar macete, mas saiba explicar o porquê de cada coisa, né? Por que é positivo, por que é negativo, né? Que lá eu mostro assim, que a gente, sempre que a gente está crescendo o potencial, a gente vai considerar positivo. Se eu estou decrescendo o potencial, eu vou considerar negativo, tá? A gente vai sempre partir desse princípio aí. Aí essa questão 5, eu só tenho uma malha, tenho vários elementos, né? Tenho 3 fontes de tensão e tenho 5 resistores, né? Aí aqui eu dou um passo a passo, né, meio para a gente conseguir resolver. Primeiro, adotar um sentido para a corrente, já que é uma malha, então eu só tenho 2 possibilidades aqui, né, só uma única corrente, né, ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. Aí, com esse sentido, eu vou polarizar os resistores, né, porque a polarização das fontes, ela não muda, já é ela que manda, né, a polarização é essa, pronto, acabou. Mas a dos resistores vai depender da corrente como eu defini, porque ela sempre vai polarizar
com mais o potencial positivo no lado que a corrente entra e o potencial negativo do lado que a corrente sai. Então, se eu definir a corrente num sentido, eu vou ter uma polarização. Se eu definir no outro sentido, eu vou ter outra polarização, tá? Aí, fazendo isso, eu vou só somar os potenciais, né? Quem está crescendo, eu vou somar positivo. Quem está decrescendo, eu vou somar negativo, tá? E com isso, eu vou achar o valor da corrente. Aí esse item que é para desenhar o circuito real, o sentido real da corrente I. Por quê? Eu arbitrei um sentido lá. Pode ser que seja o certo, pode ser que seja o trocado. Se for o certo, a minha resposta vai dar positiva. Se tiver no sentido contrário, a minha resposta vai dar negativa, né? Bom, aí eu peço para vocês refazerem, né, analisando, né, adotando um outro sentido para a corrente. Vocês vão ver que as equações ficam um pouco trocadas, mas no final tem que dar o mesmo resultado, tá? Essa é a ideia aqui para vocês perceberem isso, tá? Alguém teve alguma dúvida, alguma dificuldade em fazer essa questão? Alguma pergunta sobre ela? Eu vou tentar refazê-lo, professor. Somente isso. Pronto, porque, assim, ela explora bem esses conceitos que estão nesse vídeo. Se, por um acaso, não der a resposta, vá lá no vídeo com calma, com cuidado, e tente ver, porque essa parte é a parte mais importante da primeira e segunda unidades, né? É você saber somar os potenciais, né, corretamente a partir de uma corrente adotada, né? Isso é o que mais as pessoas erram. Então, assim, e é uma coisa, se você parar direitinho para ver, fizer com calma, vocês vão perceber que é uma coisa fácil, é uma coisa simples, né? É uma receitinha de bolo. Você arbitra a corrente. Arbitrou a corrente, é mais onde entra, menos onde sai para o resistor. Depois adota um sentido que eu vou percorrer e vou somando quem está crescendo e diminuindo quem está decrescendo. É basicamente isso que a gente precisa fazer, tá? Mas alguém tem alguma pergunta, algum comentário sobre essa questão? Alguma dúvida? Tem só uma pergunta, professor. Você vai colocar alguma lista de exercício? Na verdade, a gente divulga umas listas, eu devo colocar, acho que a próxima semana, mais ou menos, que só começa depois que a gente vê os métodos de análise. Então, as questões são a partir... Não, se bem que já tem questão de associação. Mas até a próxima semana eu coloco. E na sexta-feira eu vou colocar, ou talvez até antes, o laboratório, tá? O primeiro laboratório que vai ser para ser entregue essa sexta, não, a outra. Então, vocês vão ter uma semana para preparar esse laboratório. Ele é bem simples. É só para vocês aprenderem a mexer no simulador, tá? Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta, algo mais? Certo. Ótimo, se tá tudo certo. Como eu falei, essa primeira semana... Eu não cobro presença, porque ainda tem gente nesse vai e vem da rematrícula aí, mas a partir da próxima aula, a gente já vai começar com as presenças, tá? Provavelmente, na próxima aula, a presença já vai ser uma questãozinha que eu vou botar no final, tá certo? Só para vocês irem sentindo aí o que vocês já foram evoluindo aí nessa aula e na próxima, tá bom? Sábado tem aula, professora? Sim. Não, olha, a gente não vai ter aula aos sábados. Como eu falei, os horários de laboratório... Eles estão ali porque, caso a gente volte para o presencial, a gente precisa estar organizado, né? Mas todos os laboratórios vão ser assíncronos. Vocês vão ter uma semana para fazer esse laboratório e a entrega sempre vai ser na sexta-feira, tá? Ok. Algo mais, pessoal? Alguma pergunta, algum comentário? Só sobre o gabarito da 4, aquele está correto? Da 4, deixa eu abrir aqui a 4. Qual é a mesma 4? Antes... É a do... Eu acho que tá, porque ninguém nunca, assim, eu usei essa questão no semestre passado e ninguém falou que estava errado. Você achou diferente? Foi? Isso, o pessoal também estava comentando no grupo, aí por isso que eu fiquei na dúvida. Vou dar uma olhada, tá certo? Se tiver errado, eu vejo com vocês na próxima aula. Tá certo, só por causa que eu não sei exatamente se eu acertei, se eu errei. Entendi. Com o simulador isso vai até ajudar, porque vocês têm como dar uma olhadinha lá, né? Mas, enfim, conferir lá, né? É só montar e ver as respostas, mas eu vou dar uma olhadinha. Se tiver errado, eu corrijo e falo para vocês. Tá certo. Obrigada. Tá. Nada. Algo mais, pessoal? Leandro, eu não sei se é o grupo de vocês ou se é o grupo da monitoria. Se for o grupo da monitoria, tem um link de acesso lá no CIGA, tá?
certo? Bom, pessoal, então, bom fim de semana. Amanhã eu coloco já os roteiros tanto da segunda quanto da quarta, tá bom? Um bom resto de semana para vocês, tá joia? Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, professora. Professora, Pode dizer. só uma dúvida. Desculpa, eu acho que cortou. Eu não entendi. Essa